diante da Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha continuar, Senhor Jesus, abrindo o nosso entendimento e que a cada dia o Senhor venha nos dar sabedoria em tudo o que fizermos, ó Pai, em nome de Jesus. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Continua usando ele poderosamente da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 22. Amém? Tá frio? Ai. Seguindo a Crônica 7:11, a palavra de Deus fala assim: Assim Salomão acabou na casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servis a outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença e tornarei em provérbio o montejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, tudo aquilo que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e os apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Podeis assentar, irmãos. Salomão, filho de Davi, o homem, o rei mais sábio de todos, até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né?
Porque os dominantes nos dias de hoje não têm praticamente sabedoria nenhuma. Mas isso é outro problema. Uma das coisas que vocês vão notar, que Davi constrói o templo do Senhor, ele faz uma oração e a glória de Deus desce naquele lugar, de uma forma tão poderosa que nem os sacerdotes conseguiram entrar. Ele faz holocaustos para Deus. Mais de 20.000 bois, entre ovelhas, entre tudo. Teve que colocar do lado de fora para fazer o sacrifício, porque não cabia lá dentro. Uma maneira de agradar a Deus pela presença que Deus estava ali. Só que existe uma coisa na nossa caminhada que a gente tem que aprender. A palavra de Deus fala que a porta é estreita, ela precisa ser estreita. É preciso de haver dificuldades na nossa vida, porque senão o crente nunca vai clamar a Deus, nunca vai ser verdadeiro com Deus. Nós só somos verdadeiros com Deus quando nós estamos passando por muita dificuldade. Às vezes Ele coloca isso diante de nós, para que a gente aprenda a clamar mais forte, para que a gente aprenda a falar aquilo que está dentro do teu coração. As dificuldades é que vai mostrar se você vai conseguir chegar até o final nessa caminhada. Salomão aqui teve uma grandiosidade, uma grande oportunidade com Deus, uma intimidade muito grande. Claro, através daquilo que seu pai tinha feito antes. Saiu das malhadas, andou na dificuldade, venceu batalhas, perdeu, correu, fugiu, chorou, clamou a Deus porque estava passando por aquela situação. Então é assim que vai ser na vida de cada um de nós. Nós somos construídos através do deserto. O crente é plantado no deserto, na dificuldade. No pouco. Aprendemos com as coisas de Deus é que sempre nós vamos começar de baixo para cima, no pouco. Servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. Não tem como não passar por isso. Salomão já pegou tudo pronto, já pegou tudo feito. Então, por mais que Deus fale com ele, que Deus o guie, que Deus direcione, dê sabedoria, e mesmo assim Salomão não consegue chegar até o final da sua caminhada com Deus. Foi se afastando, foi se perdendo, foi se distanciando, porque para a gente estar sempre próximo de Deus é preciso de haver provações, dificuldades na nossa vida. Como que você vai saber que Deus existe de verdade se você não está passando por nenhuma dificuldade? Como que você vai ver Deus agir na sua vida se você não está passando por aquela dificuldade? Porque não é na dificuldade que a gente, de verdade, de coração aberto, a gente fala com Deus e a gente chora. Às vezes a gente para de chorar porque não está tendo mais dificuldade. Lembra que Noé começou a construir uma arca junto com a sua família. Sua esposa estava do lado dele, os seus filhos estavam do lado dele. E demorou muitos anos para fazer aquela construção. Existia toda uma nação, toda uma cidade, todo um país contra aquilo que ele estava fazendo. Era ele fazendo algo para Deus, a qual os homens olharam e falavam: você está perdendo o tempo da sua vida construindo isso. Porque não é assim que acontece? Você está perdendo tempo aqui nesse lugar. As pessoas às vezes não falam isso, mas aí dentro do nosso coração existe algo chamado Espírito Santo de Deus que fala: continua. Continua, porque é no pouco que você recebe o muito na palavra de Deus. Na caminhada é que você vai aprendendo a ser dependente de Deus. Porque Deus vai colocar situações na nossa vida a qual a gente não vai olhar e vai falar assim: essa eu não consigo fazer, não consigo passar por isso. Como assim? Quando o povo foi colocado tirado da escravidão, o povo foi colocado diante do mar. Não tinha como ir para frente. E voltar também não tinha, porque o faraó estava ali, voltando para colocar todos como escravos. Mais dificuldade. Já não bastava aquele povo 430 anos de escravidão, ainda tinha que passar por aquilo.
Está vendo como que Deus trabalha? Já está difícil e Ele ainda quer dificultar mais ainda. Mas Ele sabe que cada um de nós temos força para caminhar mais um pouco. Ele sabe que cada um de nós temos condições de aguentar mais um pouquinho de tribulação. É por isso que a palavra de Deus, ela fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe um tempo para que a gente aprenda isso, nas dificuldades. Salomão não teve isso. Salomão não foi perseguido. Salomão não teve que lutar com gigantes. Salomão não teve que fugir de Saul como seu pai, todos os dias enfrentando batalhas e batalhas. Pelo contrário, ele teve um reino tranquilo, um reino sem guerra. Sabe como que ele fez isso? Casando com as mulheres, com as filhas dos reis de outras nações. Ele casava com a filha do rei do Egito, trazia para lá, tinha paz com o Egito. Casava com a filha do rei da Síria, trazia para cá e ali tinha tranquilidade. Era assim que era feita a paz diante dele, sob a sua sabedoria. Não tinha guerras, não tinha lutas. E isso fez com que o quê? Deus, ele fosse se distanciando de Deus. Então é por isso que vira e mexe, o Senhor coloca um pouquinho de dificuldade nas nossas vidas, e às vezes ela vai crescendo de uma maneira, e você fala: e agora? O que eu faço? Ora. A palavra de Deus não fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é vigiar? Não é ficar atento? Vigiar e orar todos os dias, não é estar atento às ciladas que o inimigo vai colocar diante de nós todos os dias? Vigiar é você estar sempre atento. A palavra de Deus não fala que se você souber a hora que o ladrão vai roubar a sua casa, você não vai ficar lá esperando ele para roubar? Jesus falou: eu venho como ladrão. Só que você não sabe a hora que eu venho. Então por isso que nós temos que estar sempre, todos os dias, buscando a palavra, buscando conhecimentos, nos humilhando, orando, passando por dificuldades, mas glorificando o nome de Deus. E é assim que Ele faz nas nossas vidas. Em Daniel capítulo 2, vamos ver, Daniel capítulo 2, Daniel 2, 16, Daniel 2, 16. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então Nabucodonosor teve um sonho. Só que ele não contou nem qual era o sonho. Ele queria que os sábios dissessem qual era o sonho e interpretasse o sonho. Porque ele sabia que se contasse o sonho para qualquer um deles, eles iam inventar qualquer história em cima e pronto, estava tudo resolvido. Então, se eles tinham capacidade de interpretar o sonho, eles tinham que saber que sonho era esse que ele tinha sonhado. E como ninguém conseguia saber dessa situação, desse sonho, ele falou que ia matar todos os sábios. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também fazia parte desse povo. Só que como que Deus revela para esses meninos que estavam escravos na Babilônia? Por causa das provações que eles passaram. Vocês lembram que no começo, quando eles foram colocados diante do rei, eles tinham que alimentar de tudo aquilo que o rei comia, tudo aquilo que o mundo oferecia. Esse era o sentido espiritual. Tinha que beber do vinho, comer das comidas que eles faziam sacrifício aos deuses deles lá e tudo aquilo. E eles não quiseram. Mesmo sabendo que eles eram escravos, estavam num país que não era deles, tinham perdido a sua liberdade. O que eles tinham a perder, ao invés de aproveitar aquela situação? Mas aí é que vêm as provações e as dificuldades, e quando você passa por elas, Deus se revela lá na frente para você. Porque quando o mundo vier contra você, você fala: eu já passei por isso, aqui agora não passo mais. Já estou com mais maturidade. É isso que nos dá maturidade espiritual.
E aí, depois daquela situação que o rei falou: eu vou matar todos os sábios, Sadraque, Daniel, Mesaque e Abednego, Daniel falou: não, espera aí que nós vamos orar a Deus, nós vamos conversar com Deus. E chamou os seus amigos e foram orar. E aí o Deus que conhece todas as coisas e sabe todas as dificuldades, olha só, diante de uma situação que não tinha como ninguém sair. Se eu e você estivesse lá, como que você vai saber sair de uma situação dessa? Você nunca ia conseguir interpretar, nunca ia conseguir saber qual o sonho, muito menos como interpretar aquele sonho. Mas Deus está mostrando que no meio de situações a qual a gente jamais imaginaria que a gente conseguiria suportar, Ele está do nosso lado, nos dando suporte, nos dando força. E força espiritual, a força espiritual, ela está em tudo na nossa vida. Ela está na nossa saúde, ela está na nossa espiritualidade, nos momentos de tristeza e de tudo isso que a gente às vezes passa. Então Daniel não tinha outra opção e não tinha outra escolha, e ele sabia muito bem disso, do que pedir a Deus que revelasse o sonho. E Deus olha para Daniel e para os meninos e vê tudo aquilo que eles já tinham feito. Eles não precisavam de ter negado de comer o alimento de Faraó, do Nabucodonosor, mas eles fizeram. Eles não fizeram por eles fizeram por Deus. E quando você faz algo grandioso para Deus, Deus se revela a você, e de grande forma, de uma maneira que ninguém vai ter dúvida que Ele está falando. Porque a partir do momento que Deus revelou qual era o sonho e a interpretação do sonho, Daniel vai e fala para o rei, que ele já sabia. E o rei, na expectativa, fala: então fala para mim qual é o sonho. E quando ele fala da estátua, que era de ouro, de prata, de bronze, e os pés de metade de ferro e metade de barro, era o sonho que ele tinha tido. Ele não tinha dúvida daquilo, então ele não tinha dúvida de que era Deus Todo-Poderoso deles, que estava falando a verdade. Não deixou dúvida, de maneira nenhuma. E tanto é que aqui nesse momento, é tão grandioso essa parte, que aqui Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel recebem cidades para tomar conta, províncias. Daniel se torna um governador de alguns estados da Babilônia. E isso, essa porta que Deus abriu, Ele manteve ela aberta até o final dos tempos de Daniel. Porque a porta que Deus abre, somente Ele fecha. E se você for fiel a Ele, na palavra de Deus, Ele vai manter essa porta aberta. Ele vai manter a palavra dEle sempre dentro do nosso coração. As provações e as dificuldades na vida desses meninos foi com que fizesse que eles se tornassem tão grandiosos diante de Deus e diante dos homens. Porque através disso, dessas passagens na vida deles, é que eles apresentaram o Deus deles para a Babilônia, para Nabucodonosor. Vocês lembram quando jogaram Sadraque no forno? Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Acabou, não tinha dúvida mais que esse Deus existe. E isso é que Ele quer que a gente faça também. Que a gente não tenha dúvida da existência dele, mas saber que existe uma caminhada, existe um momento da gente ir se desprendendo, que é difícil, e para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso fazer o que eles fizeram: persistir todos os dias, vigiai e orai, nas provações, nas dificuldades, porque aí é que nós somos construídos. Em Atos capítulo 10, a palavra de Deus fala assim, em Atos capítulo 10, vamos falar aqui de Saulo de Tarso, capítulo 10, Atos 9, né? 9, perdão, Atos 9. 9 e 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse do Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o que o Senhor falou: vai, porque este é para mim um instrumento. Nós somos instrumentos. Porque na hora que Deus quiser usar cada um de vocês, que Ele quiser usar, Ele vai usar da maneira dele. Está vendo? É por isso que Ele vai quebrantando a gente devagarzinho, porque quando Ele for usar da maneira dele, você não vai falar: não vou fazer isso. É assim que Ele faz. Você lembra quando Moisés saiu lá corrido do seu avô de criação, porque tinha matado aquele soldado egípcio? Ele ainda estava vivendo do seu jeito. A gente gosta de viver o nosso jeito, é claro que gostamos, não gostamos? Eu quero ir para casa, eu vou para casa. Eu quero ir trabalhar, eu vou trabalhar. Nós não temos uma obrigação cumprindo regras do mundo. E agora Ele quer que você seja um instrumento dele. E aí, como que faz? Paulo era assim, como nós. Perseguia, achava que estava correto fazer daquela maneira, perseguindo os cristãos, porque estavam orando e glorificando o nome de Deus. Não estava fazendo nada além disso. Não estava procurando ouro nem prata. Ao contrário de hoje. Não estavam fazendo isso. Estavam levando o Evangelho para salvar almas para o Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele tinha passado na cruz. Esse era o sentido do Evangelho. Ainda é até hoje. Só que, de uma certa maneira, no meio daquele povo, o coração dele quebranta. Porque Deus não invade o arbítrio de ninguém. Ele tem que querer, ele tem que buscar. Através da morte do diácono Estevão, as coisas começam a mudar para Paulo. Ele tem um encontro na estrada de Damasco. E aqui, a partir desse momento, ouve uma voz. E começa uma caminhada. Depois que Ananias vai, coloca as mãos sobre a sua cabeça, a sua visão volta. E ele se torna um instrumento. Agora, se você é um instrumento de Deus, agora você vai andar nos caminhos do Senhor. E é isso que é difícil, não é? Você não vai ter mais a sua ida e vinda do jeito que você quer. Então você não quer ser instrumento? Tudo bem, é um direito que todos nós temos. Livre-arbítrio. Mas não é coisa maravilhosa ser usada por Deus? Então as provações, as dificuldades, elas vêm na nossa vida para a gente aprender a obedecer, a entender, a confiar, a caminhar. E tudo isso que a gente faz, que nós estamos fazendo aqui hoje. Paulo fica 10 anos, aprende, se humilha, aprende o Evangelho, o sentido de tudo, estuda para entender cada vez mais. É levantado como apóstolos, junto com Barnabé. E aí começa uma caminhada sofrida, perseguida. Tudo aquilo que ele fez, agora ele estava, parece que provando. Tudo aquilo que ele tinha feito, agora eles estavam fazendo com ele. Mas agora ele era diferente. Agora ele estava do outro lado, da luz. A luz que o Senhor Jesus mostrou para ele, quer mostrar para cada um de vocês. Para aprender a valorizar isso. Temos que buscar mesmo essas provações, porque são elas que nos transformam. Elas que nos mostram o verdadeiro sentido da vida. É por isso que Paulo se tornou esse grande pregador. Não desistiu, jogava pedra, apedrejava ele, caía no chão, quando levantava, olhava dele, estava pregando o Evangelho de novo. Não desistia, sabia do valor do Evangelho. Aí você volta para Salomão, nada disso. Porque não passou por isso. Não experimentou isso, essa maravilhosa oportunidade da gente
ter a oportunidade de ser esbofeteado por causa da palavra, ainda poder falar assim: eu vou ter que virar a face, porque Jesus disse isso. Mas lembra, por causa do Evangelho. Ele não tinha, pegou pronto, pegou feito. E quando você pega algo que está pronto, você não dá valor. Você não sabe o valor. O valor a gente só reconhece através da caminhada e das dificuldades. A hora que Pedro mais deu valor no Evangelho foi quando ele negou a Jesus. E ele disse que nunca ia negar. Naquele momento foi um divisor de águas na vida de Pedro. E ali foi feito Pedro, o Pedro que nós conhecemos, aquele Pedro que a sombra dele curava as pessoas em Atos dos Apóstolos. Porque ele vivenciou isso, e a gente tem que vivenciar, porque só na teoria você não vai aprender, a gente só aprende na prática. A prática te deixa marcas. Na prática a gente constrói marcas do Evangelho em nós. As dificuldades no coração, quando é quebrantado, quando você realmente fala para Deus: por que essa situação? Por que isso? Por que está acontecendo? E às vezes ele fica calado, porque ele sabe que aquele é o momento seu, o momento de você reclamar, o momento de você desabafar, o momento de você aprender, o momento de você crescer, e ele vai falar no momento certo. Não foi assim lá com Jó? Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, não tinha mais nada, ainda ficou doente, e começou a reclamar e falar com Deus: por quê, por quê, por quê? E naquele momento Deus não respondia nada para ele. Por quê? Porque tinha o tempo certo, precisava que ele desabafasse. E aí quando ele desabafou o que tinha de desabafar, o Senhor falou assim: aonde você estava quando eu estava construindo isso aqui tudo? Você nem existia. Quer dialogar comigo ainda? Você acha que consegue? Realmente a gente nunca vai conseguir. É o momento de desabafar, é o momento de você crescer espiritualmente. Como que um pregador da palavra é preso, antes de ser preso, é chicoteado em praça pública por causa do Evangelho? E naquele momento que eles estão lá presos, começam a louvar o Senhor. Paulo e Silas. Como que depois de tudo aquilo que você está passando, aquela dificuldade maior de todas, você ainda tem força ainda para louvar ao Senhor? Isso é ter fé, isso é verdadeiramente um cristão, isso é verdadeiramente alguém que conhece a palavra de Deus. Porque era um momento ali de você estar rancoroso, coração fechado, triste, murmurando, mastigando, e eles estavam louvando a Deus, presos nos pés e nas mãos. E a partir daquele momento Deus olha e fala: não tem como, né? São verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Vou quebrar tudo que está aqui. E as portas foram se abrindo, as cadeias, as correntes foram caindo no chão. É assim que ele faz, mas é preciso passar por esse processo. Provações, dificuldades. As provações e as dificuldades são a água colocada em cima daquela semente que está crescendo. Porque precisamos de água. E para que a gente se torne crente, precisamos dessas provações e dessas dificuldades que Deus coloca. Em Êxodo capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 5, 6, 12. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos é que vão e ajuntem para si a palha. E exigerei deles a mesma conta de tijolos que antes fazia. Nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Esse povo aqui, 430 anos de escravo, e esse povo não aguenta mais e faz um clamor a Deus. Todos eles: Senhor, tira nós dessa situação. O Senhor falou: eu vou tirar.
Moisés já está aqui, eu estou trabalhando nele. Só que, quando Moisés volta, Moisés já tinha aprendido, já tinha passado por provações, dificuldades, ele já sabia confiar em Deus. Desertos, sozinho, triste, não tinha mais toda aquela mordomia que ele tinha do mundo. Tinha que começar tudo de novo, porque quando você começa a andar com Deus, é um recomeço, é do zero. É do zero. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: tem que morrer para o mundo e nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Não é assim que ele falou? E aí o que acontece? Começa-se aquela libertação maravilhosa. Moisés desce, cheio de poder, cheio de unção, cheio da palavra de Deus. E quando ele vai e se apresenta ao faraó, apresenta Deus ao faraó, fala: ó, meu Deus mandou você libertar meu povo aí, libertar o povo dele para prestar culto no deserto. Você sabe o que aconteceu? Ao invés de libertar o povo, apertou mais ainda o povo. A escravidão já estava difícil, então agora teve que trabalhar dobrado, porque agora, além de fazer os tijolos de graça, eles ainda tinham que correr atrás da palha. Ficou pior. Não ficou pior? Veio mais provações. Por que veio essas provações? Porque aonde Deus ia levar esse povo? Para o deserto. Então Deus já estava preparando esse povo para as dificuldades que iam vir. Então quando vem as provações nas nossas vidas, as dificuldades das nossas vidas, que às vezes a gente olha e não sabe como, o que está acontecendo e por que está acontecendo, Deus só fala assim: confia. Confia que eu sei o que estou fazendo. E se a dificuldade está vindo agora, está te preparando lá na frente, para enfrentar o que vai vir, para enfrentar o mundo. E para você, e para cada um de nós enfrentar o mundo e vencer sem Deus e sem a palavra de Deus e sem o escudo e sem a espada, nós nunca vamos conseguir. E isso Deus estava fazendo aqui na vida desses escravos, povo dele. Aí o povo já falou: pelo amor de Deus, como é que faz um negócio desse? O trem está ficando pior para nós. Esse Moisés veio, ao invés de melhorar, piorou. E aí vem murmuração, vem tudo aquilo que a gente é cansado de saber e de fazer também. Não é verdade? Mas aí Deus já tinha falado: vocês clamaram para mim. Não foi assim na nossa vida? Um dia nós não chegamos e falamos: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu preciso de um caminho novo, eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor cuide de mim. O Senhor falou: você quer que eu cuide? Só que a porta é estreita. Se não te falaram isso antes, estou te falando agora. A porta é estreita, a dificuldade vai vir, mas você já é um vencedor, e nós somos vencedores em Deus. E começa todo esse trabalhar na vida. E aí quando o faraó aperta eles de cá, Deus aperta o faraó de lá e praga. O faraó aperta mais esse povo aqui, o Senhor vai lá, segunda praga, e aí começa as águas se transformar em sangue, começa a vir rãs, começa a vir piolho, começa a vir mosca, e tudo aquilo que você imagina, gafanhotos, o céu fica todo escuro. A palavra de Deus fala que a escuridão você podia palpar de tão grande que era. Apertou de um lado, não apertou? Então segura que Deus está apertando o mundo também, para que você seja tirado dali e vá para o deserto nas dificuldades que Deus vai colocar na sua vida, mas agora você se torna grande espiritualmente. E foi assim que o Senhor libertou esse povo. E você sabe que tudo isso que aconteceu, você sabe quantas pessoas que passaram desses velhos que estavam aqui, além de Moisés e além de Arão, foi só Josué e Caleb, de 18 anos para cima. O resto não conseguiu chegar na terra de Canaã, mas os jovens conseguiram. Então você vai ver muita gente desistindo, muita gente que falava que era crente e hoje está no mundo bebendo, usando droga, muita gente que pregava a palavra está fazendo coisa errada aí que dá até vergonha, mas nós continuamos firmes sobre a palavra de Deus. Porque só é crente de verdade aquele que chega até o fim, não é aquele que caminha só um pouco, não é aquele que é enterrado no deserto, é aquele que chega na terra de Canaã. E para terminar, em Mateus capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, Mateus 3,
a Deus. Estou chegando. Três, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, e sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Por que a palavra de Deus fala o que João Batista usava e o que ele comia? Porque ele vivia andando na provação, ele vivia andando na dificuldade para pregar o evangelho. Ele sabia o valor da palavra, porque isso foi passado pelo seu pai Zacarias, servo de Deus. Você acha que ele desistiu na primeira vez, na segunda vez, que ele foi pregar no deserto sozinho? Não, porque ele sabia que algo ia acontecer. E que não importava aquilo que ele vestia ou aquilo que ele comia, o importava era aquilo que ele pregava, que era a verdade. E no meio dessa dificuldade, dessas provações, ele começa a chamar a atenção. Porque às vezes Deus permite um tempo para que a gente caminhe pregando sozinho. Mas depois de um tempo, Ele começa a trazer pessoas e começa a juntar multidões, assim como Ele juntou na vida de João Batista. E isso vai começar a atrair a atenção daquelas pessoas que olharam e falavam: é só um doido que está ali pregando. É só mais um entre tantos. Não tem diferença nenhuma, não. Porque a obra de Deus verdadeira, ela passa por muita dificuldade. E ela vai te alicerçando e fazendo com que você confie naquilo que Ele está fazendo e faz na sua vida. Saber que Ele está sempre no controle de todas as coisas. E que momentos vão acontecer isso? Porque os grandes milagres de Deus vieram nas grandes tribulações e nas grandes dificuldades. Os grandes milagres no povo de Deus para fazer aquela libertação, os sinais que Ele mostrou, foi no meio de provações, de escravidão, de tristeza, de dificuldade. É por isso que Ele permite que isso aconteça na nossa vida, para a gente confiar cada vez mais, acreditar cada vez mais, como João Batista acreditou. E aquela obra foi tão grandiosa que mais cedo, mais tarde, quem aparece para presenciar aquilo que Ele estava fazendo? O próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, sendo batizado por um homem, porque não mediu esforços para que o Evangelho alcançasse a cada um de nós aqui. E por isso que eu acho tão maravilhosa essa palavra, porque ela nos constrói todos os dias. Não é quantidade, e é quantidade. Não é o tempo, e é o tempo. É sempre Deus no controle de todas as coisas. E as provações que vêm e que vão servem para que nós cresçamos cada vez mais em nome de Jesus. E por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que venha construir a tua fé, a minha fé e a nossa fé, e nós continuemos sendo instrumentos de Deus, fazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço a oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na tua presença. Te louvamos pela tua palavra, que tem, ó Pai, chamado a nossa atenção, que é o Senhor que tem nos capacitado nas provações, nas lutas, e é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Papai querido, continua abençoando a nossa família, os nossos filhos, esposa, os pais. Alcança o irmão que não pôde vir. Alcança com a tua bênção sem medida sobre a vida dele, sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas,
livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.